multiplicando esse rebanho. O Senhor vem fazendo este rebanho crescer. E eu pensando sobre isso, e a palavra que me vem ao coração nesse dia se encontra em Colossenses, capítulo 1. Uma manhã de ceia, uma manhã de gratidão, uma manhã de adoração ao Senhor. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vou repetir. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que somos nós. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual e aí eu parafraseo Paulo, Ricardo, me tornei ministro. Interessante, né? Esse capítulo 1 de Colossenses, ele apresenta 4 relações básicas de Jesus. A primeira relação com a sua divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, em quem habita toda a plenitude. A segunda relação com a criação, ele é o criador e sustentador. Ele é a fonte, o agente e o alvo da criação. A terceira relação é com a salvação, ele é o redentor e o agente da reconciliação. E em quarto lugar, a sua relação com a igreja, ele é o cabeça da igreja. Jesus não é apenas uma pessoa dentre as mais importantes, ele é a origem da criação. Ele é a própria, aliás, ele é antes da criação. Nele se originou todas as coisas. O texto que o apóstolo Paulo nos escreve diz que ele é a cabeça da igreja, o agente da nossa salvação. Ele é preeminente nos céus e na terra. Entenda, a relação de Jesus com a igreja. Ele é a cabeça orgânica da igreja. A palavra cabeça significa fonte de origem. A igreja originou-se em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia alguém nos amou. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia expectativa, não havia esperança. Mas por causa da cabeça, que é Cristo Jesus, nós estamos hoje celebrando 12 anos de Igreja de Deus em Vicente Pires. Ele também é a cabeça governante da igreja.
A palavra cabeça também significa aquele que governa, aquele que controla, aquele que dirige. A igreja não tem outro cabeça. Digo de novo, para ficar bem claro para você, a igreja não tem outro cabeça. Uma outra religião dizem que tem um outro cabeça. É mentira, o único cabeça é Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo, Mateus, Jesus falando com Pedro, Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus disse que sobre esta pedra, sobre esta rocha, e ele aponta para si mesmo, eu sou a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É bem verdade que tentam calar a igreja, é bem verdade que tem tentado, desde os primórdios, desde o início, acabar com a história da igreja, mas a nossa fé, a nossa vida, a igreja está firmada sobre aquele que não perde batalhas, que é Jesus. Ele é a fonte da igreja. Veja, o apóstolo Paulo disse que ele é o princípio. Cristo é a fonte da igreja. A igreja tem a sua origem nele. Jesus supre a igreja através dos dons, através do poder do seu Espírito e da sua palavra. Nós somos supridos através dos dons, através do poder, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós e através da sua palavra. Eu fico muito preocupado com um crente que não gosta de ler Bíblia. É complicado, né, Abigail? Aonde está a nossa fonte? Aonde está o nosso alimento? A gente tem tempo para tudo no mundo e não tem tempo para ler a Bíblia. Com carinho, olha para esse crente que está ao seu lado e perguntei: você tem lido a Bíblia? Sem julgar, por favor. Ela é a nossa fonte. Hoje a gente tem uma facilidade, você liga o áudio, né, e você vai andando no trânsito e você vai ouvindo. Você está fazendo as atividades em casa, lavando a louça, limpando a casa, liga no YouTube e coloca lá na sua televisão, e a palavra vai sendo lida, e você vai ouvindo a palavra, aquilo vai entrando no seu coração, né? E é interessante que o salmista diz: escondi a tua palavra no coração para não pecar. Aonde está a nossa fonte? A nossa fonte está em Cristo, através dos dons. A nossa fonte está no poder de Deus. A nossa fonte está no seu Espírito. E a nossa fonte está na palavra de Deus. Jesus também é o primogênito dentre os mortos. O texto diz que ele venceu a morte. Ele não apenas ressuscitou como outras pessoas, mas ele arrancou os aguilhões da morte, ou seja, ele venceu a morte, aleluia. Ele é a primícia de uma nova criação, por quem Deus trará aos seus filhos a glória eterna. Ei, deixa eu te dizer nesta manhã, nós venceremos porque Jesus já venceu. Somos mais do que vencedores, o apóstolo Paulo declara isso, porque Cristo já venceu por nós. A igreja triunfa porque Jesus já venceu por nós. Não são as minhas forças,
não é a força da liderança, não é a força do corpo pastoral, não é a força do corpo diaconal, não, é a força de Jesus sobre a igreja. Assim como o universo é a criação de Cristo, a igreja é a nova criação de Cristo. Cristo não é um herói morto, ou um fundador do passado, mas é o autor da vida e o conquistador da morte. Sabe, eu quero que você entenda nesta manhã, o vigor da igreja está em Jesus. O vigor da igreja está em Cristo Jesus. Ele venceu. E por Ele ter vencido, nós somos mais do que vencedores. Quem nele crer não teme a morte. Quem nele crê não morre eternamente. Quem nele crê é vencedor da morte. Sabe, eu sempre não, às vezes eu brinco, né? Crente que tem medo de morrer precisa se converter. E nós temos aqui a Cecília tinha muito medo de morrer. Né? Quem é dos primórdios da igreja de Vicente Pires sabe disso, porque ela falava para todo mundo, eu tenho medo de morrer. Mas o Senhor fez com que a Cecília se convertesse. Hoje ela não tem medo mais da morte. Não que ela queira já partir, né? Não é isso, Cecília? Está pronta. Mas nós precisamos pensar sobre isso, porque Jesus já venceu a morte por nós. Na cruz do Calvário, Ele declarou a nossa vitória. Ele é aquele que tem total preeminência no universo. Veja, o triunfo da sua ressurreição lhe deu a preeminência em todo o universo. Ele é o Senhor da vida, Ele é a fonte e origem da igreja, aquele que dirige a igreja. Apocalipse capítulo 5 nos mostra que Ele foi encontrado, somente Ele foi encontrado digno de abrir o livro. Os anciãos estavam preocupados, quem poderá abrir este livro? Aquele que tem a preeminência, aquele que é Senhor, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, Ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, vivo, imaculado, pronto para abrir o livro e declarar a nossa vitória em Cristo Jesus. Ele é aquele em quem reside toda a plenitude. O verso 19 diz que Ele é o Senhor. Olha só o que diz o verso 19. Cadê? Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. O que é isso? A palavra plenitude é a soma total de todo o divino poder e atributo. Paulo usou essa expressão por 8 vezes nesta carta. Toda a plenitude da divindade, dos atributos divinos, reside em Cristo Jesus. A palavra não significa uma residência temporária, mas uma habitação necessária e permanente. É estar em casa permanentemente. A plenitude não foi alguma coisa acrescentada a Cristo, que Ele não tivesse naturalmente. Mas a plenitude sempre fez parte do seu ser. Ele sempre foi completo na sua divindade. Apesar de estar como homem na terra, apesar de vir
o que o apóstolo Paulo diz, que ele abre mão da sua glória, ele se humilha, ele desce a esta terra como um servo, mas a plenitude nunca deixou de fazer parte do seu ser. Ele sempre foi completo. Ele sempre foi total. Ei, é por isso que nós estamos hoje celebrando aquele que vive, aquele que é Senhor, aquele que é detentor do poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno. Ah, queridos, eu e você, nós somos mais do que vencedores, porque sobre nós está o poder daquele que venceu o inferno. Ei, entenda isso. A morte tentou parar, não teve como. O inferno tentou parar, não foi possível, porque Ele é maior do que todas as coisas. A relação de Cristo com a reconciliação. Ele é a fonte da reconciliação. A nossa fonte de reconciliação está na cruz de Cristo. O homem estava longe, perdido, cego, inimigo, morto. Mas Deus toma a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e tudo se faz novo. Deus, o próprio Cristo, toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Sabe, eu acho isso tremendo demais, porque a iniciativa partiu de Deus. Era nós quem estávamos distante, era nós quem estávamos fora da graça de Deus. Mas Ele, por amor a nós, não importando os nossos pecados, não importando as nossas delinquências. E um dia desse eu conversava com alguém, essa semana eu conversava com alguém e a gente falávamos exatamente sobre isso. A nossa consciência humana não permite essa graça alcançar qualquer pessoa. Como que um pedófilo pode ser perdoado? A nossa vontade como seres humanos é dar um fim logo, né? Encerra. Bom, eu estou falando da nossa, mas deixa eu trazer para o pessoal, né? Que talvez você pense diferente de mim. Como que um assassino, como que um estuprador, como que alguém que mata um pai de família pode ser alcançado com a graça de Deus? Sabe, quando a gente entende que a reconciliação está em Cristo Jesus e não em nós, quando a gente compreende a mensagem da salvação parte de Deus e não de nós, o senso de justiça humana quer fazer justiça com as próprias mãos. Nós, como seres humanos, falamos, é melhor dar um fim nesse indivíduo, né? É melhor acabar com a história deste homem. A gente põe um ponto final e tudo se resolve. Muita gente questiona os que se convertem dentro de uma prisão. Muitos questionam os que se convertem nas bocas de fumo. Mas eu entendo, queridos, que a graça do Senhor é suficiente para alcançar a eles como me alcançou. A gente entende que o amor de Jesus é suficiente para mudar a história deles, como mudou a minha história.
Jesus está na cruz do Calvário e há dois ladrões, um de cada lado. Um reconhece a sua soberania e fala: Senhor, lembra-te de mim. Sabe, a palavra que me encanta é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça do Senhor alcança e independe das nossas falhas. Na cruz, Deus puniu os nossos pecados em seu Filho Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A boa notícia nesta manhã: você é justificado por conta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Você é restaurado por conta do amor de Cristo Jesus que foi encontrado. A cruz mudou de lugar, né? Eu procurando ela aqui, tá para cá. Só essa aqui que mudou de lugar, gente. A de Jesus não mudou, não. O sacrifício de Jesus não foi em vão. A igreja prevalece, a igreja triunfa, porque Ele nos amou. Porque Ele deu a sua vida por nós. Sabe, o amor de Jesus e o pecado humano se encontram na cruz do Calvário. E ali os nossos pecados é perdoado. Ali é aquele que não era digno de ser encontrado na presença de Deus, agora é: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós. Sabe, é na cruz do Calvário que nós encontramos o amor de Jesus, a reconciliação do universo inteiro. Acontece quando Jesus se entrega na cruz do Calvário. Quando Ele brada: está consumado, Ele declarou a nossa vitória. Quando Ele brada: tetelestai, está consumado. O poder das trevas perdeu o poder sobre nós. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo perguntando: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia! Nós vencemos em Cristo Jesus. A nossa vida está em Cristo Jesus. Tudo se converge para o Senhor Jesus. A igreja prevalece por conta de Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Ah, queridos, não há mais condenação sobre as nossas vidas. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Não há mais condenação sobre a tua vida, João. O texto em que nós lemos, e eu parto para a conclusão, o texto em que nós lemos diz que Ele nos resgatou do império das trevas. O preço do nosso resgate foi pago na cruz do Calvário. Todas as vezes que eu lembro deste texto, eu me emociono pelo sacrifício de Jesus. Não havia possibilidade para mim e para você. Mas Ele vai e Ele paga o preço do nosso resgate. Ele entrega a sua vida, a sua própria vida.
por amor a nós. Sabe, nós enfrentamos desafios diários, problemas todos os dias. Mas quando olhamos para Jesus e vemos Ele é a esperança da nossa glória. Ele é a esperança da igreja, Ele é a esperança das nossas vidas, Ele é a esperança da nossa casa, da nossa família. Fomos resgatados, fomos arrancados das garras de Satanás. E o apóstolo Paulo vem afirmando: o pecado já não pode mais dominar sobre vós. O inferno já não pode mais dominar sobre as suas vidas. O diabo já não tem mais poder sobre as suas vidas, porque vocês foram resgatados, vocês foram arrancados. Sabe, por vezes nós nos pegamos com picuinhas, coisas insignificantes que não vão nos levar a lugar nenhum. E esquecemos da grandeza, do poder, da majestade daquele que nos transformou, daquele que nos resgatou do império das trevas. E Ele tem um propósito nisso. O propósito é para que tenhamos paz com Deus. É para que você possa andar em paz com Deus. Você já pensou nisso? Deus cria o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. Neste homem Ele coloca o seu espírito. O homem dá ouvido a Satanás, peca, afasta da presença de Deus. Isaías 59:2, se eu não estou equivocado, diz que cria-se um abismo entre nós e Deus. Mas Jesus vem como ponte sobre este abismo chamado pecado e nos leva de volta para Ele, para que tenhamos paz. Para que tenhamos paz com Deus. Eu quero que você nesta manhã, em nome de Jesus, você que está aqui neste lugar, você que está através da transmissão nos ouvindo, eu quero que você desfrute desta paz com Deus. Eu quero que você desfrute desta comunhão, deste amor com Deus. Ele nos arrancou do império das trevas. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. A boa notícia nesta manhã: você não faz parte mais do reino das trevas. Você não faz parte mais do reino das trevas. Você faz parte do reino do Filho amado de Deus. A igreja prevalece porque fazemos parte do reino do Filho amado de Deus. E o Senhor quer que eu e você sejamos transmissores desta paz, proclamadores desta paz, na sua casa, na sua vizinhança, por onde você passar, no seu trabalho, que sejamos transmissor desta paz. E eu concluo, já falei concluo algumas vezes, mas eu concluo de verdade dizendo: a reconciliação corrige uma alienação passada. Ela nos oferece bênçãos presente e nos oferece uma futura glorificação. A reconciliação corrige uma alienação passada. E a gente poderia entrar aqui nesse contexto e abrir um outro leque.
Quando a gente olha a lei, os sacrifícios, a gente vê isso, a gente vê essa alienação. Uma outra mensagem. Na próxima ceia de manhã você vem que eu vou falar sobre isso. Ela nos oferece bênçãos presente. Nesse tempo, a igreja é abençoada nesse tempo. E nos oferece uma futura glorificação. O verso 23 diz o seguinte, Colossenses: se é que vocês permanecem na fé alicerçados, é isso mesmo, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há uma bênção de Deus reservada para aqueles que permanecem. Há uma vitória reservada para aqueles que não desistem. Há um milagre reservado para aqueles que permanecem. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, lembre sempre, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ele venceu e por isso nós venceremos. Jesus é a origem das nossas vidas. Jesus é a origem da vitória da igreja. E hoje eu e você podemos sim celebrar 12 anos de Igreja de Deus em Vicente Pires. Se coloque em pé em nome de Jesus. E eu queria que você desse um aplauso ao Senhor nesta hora, por esses 12 anos de Igreja de Deus em Vicente Pires. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele todo domínio. Ele é o Senhor das nossas vidas.